Observe que o enunciado afirma que o polinômio possui grau 4 e nós ainda temos algumas condições. Para a primeira condição, ele afirma que o p de menos 3 será igual ao p de 1, que por sua vez igual ao p de 5, e isso será zero. Observe que nós temos então as raízes. Então esse polinômio já possui as raízes menos 3, o valor 1, o valor 5 e uma outra raiz que eu ainda não sei, tendo em vista que o polinômio do quarto grau deve possuir 4 raízes. Ele ainda afirma que a imagem associada ao zero e a imagem associada ao 2 são números positivos. Ele afirma que o valor p de 0 é maior do que 0 e o nosso p de 2 também será maior do que 0. Observe que o 0 e o 2 possuem imagem positivas. Mas o que isso significa em termos de polinômios? A imagem associada ao 0 deve ser um número positivo. A imagem associada ao 2 também deverá ser um número positivo. Não sei o local dessas imagens, mas o nosso menos 3 representa uma raiz, o valor 1 nós também temos uma raiz e o valor associado ao 5 também representa uma raiz. A raiz é o ponto de encontro desse gráfico com o eixo da nossa abscissa. Para termos um valor associado às imagens do 0 e do 2 como positivo, o meu gráfico pode satisfazer algumas condições. Por exemplo, o meu gráfico ele necessariamente tem uma raiz menos 3, ele deve subir até chegar em uma imagem positiva no 0. No número 1, nós podemos retornar, subir novamente, e depois eu preciso voltar ao valor 5. Essa seria uma possibilidade para esse gráfico. Uma outra possibilidade, onde nós temos imagens que seriam positivas, poderia ser dado por esse segundo gráfico. Nós temos uma raiz, subimos para uma imagem positiva, o valor 1 é também raiz, mas ele pode descer, voltar a subir no 2 e retornar no valor 5. Observe que nós temos sempre 4 raízes. Aqui também nós temos as raízes, sendo o número 1 uma raiz dupla. Uma outra possibilidade para o nosso gráfico poderia ser descrita assim, onde o meu gráfico estaria associado ao menos 3 como raiz, o valor 1 é raiz, ele tem que retornar antes do 2 para a parte positiva e voltando ainda como raiz ao número 5. Observe que nós continuamos com as raízes. Nós satisfazemos as condições que estão no problema e nós podemos dizer qual a imagem associada a cada um dos casos. Pelo descrito no problema, nós temos 4 raízes, porque o polinômio é do quarto grau, os coeficientes sendo reais. Nós teríamos essas 4 raízes reais, aqui o número 1 como raiz dupla, o valor 5. Nessa primeira situação, as raízes seriam menos 3, o valor 1, o valor 1 e o valor 5. Para esse segundo caso, nós temos uma raiz que seria o menos 3, nós temos a raiz 1, que é dada pelo enunciado, nós temos a raiz 5, e nós temos ainda uma raiz entre o valor 0 e 1. No terceiro caso, nós teremos também condições favoráveis a esse enunciado. Mas em qualquer situação dessa, observe que o valor menos 5 teria uma imagem negativa, porque o meu gráfico está abaixo do eixo. Para o valor menos 5, nós teríamos uma imagem negativa, que estaria associada ao meu gráfico. Então aqui nós sabemos que a imagem é negativa. O valor 4, ele estaria antes do valor que estaria antes do 5 e também estaria depois do 2. Estando nessa posição, com certeza a imagem associada ao 4 é uma imagem positiva.
nós temos o 6 que está depois, a imagem associada ao 6 será negativa. De forma análoga, nós teremos a imagem do menos 5, a imagem do valor 4 sendo positivo e a imagem do 6 também será negativa. No último caso, o menos 5 negativo, o valor 4 daria uma imagem positiva e o valor 6 nós teríamos uma imagem negativa. Em qualquer situação possível para esse enunciado, o P de menos 5 é um valor negativo, o P de 4 é positivo e o P de 6 negativo. Alternativa D.